Uau! Graça e paz, igreja. É com muita alegria, honra e também emoção que retorno a essa casa. Não é a primeira vez que ministro aqui. Honro muito a vida dos pastores Marco Aurélio, Cláudia e irmãos preciosos, colegas, amigos de ministério que aprendi a honrar, admirar. E foi em uma dessas experiências minha aqui no Espírito Santo, ministrando nessa terra, que eu não estava nem ministrando aqui nesta igreja, numa outra igreja, mas tive a oportunidade de ser levado para jantar pelos pastores, e lá conhecemos a Gal e ainda Marco Aurélio. E foi muito interessante porque lá, até ontem o pastor estava relembrando, eles ficaram conversando mais com o pastor David e eu fiquei conversando bastante mais ali com os dois. E a partir desta experiência, eles foram a Marília, que tinham inclusive pensamento de fazerem ali um estágio, passaram por Araçatuba. Falei, não é possível que vocês vão a Marília, está aqui pertinho, 160 quilômetros, passaram por lá. E foi tão gostoso quando, numas férias, confesso que foi uma surpresa, o pastor então, Marco Aurélio, disse: olha, eu queria enviar meus filhos para trabalhar aí, você poderia recebê-los? E eu falei, olha, assim que eu retornar de férias eu te respondo. E deu tudo certo, e lá ficaram por 2 anos e se tornaram filhos amados, queridos. E como o pastor Marco Aurélio colocou agora, eles me conhecem bem. Quando eu adoto, quando eu amo, não tem diferença. E não foi só falar palavras bonitas, tivemos conversas de alinhamento, onde muitas vezes choraram, né, sentado comigo à mesa. Mas é impressionante o que aconteceu, porque eu ensino algo lá em nossa comunidade: o filho obediente, ele multiplica. E eles começaram a crescer tanto lá, e a igreja amando eles, que eu tive que ligar para o pastor Marco Aurélio e fazer um checkmate. Olha, ou você chama eles de volta, ou vou efetivá-los aqui. Verdade, eles estavam crescendo tanto que já, sabe quando não cabe mais na unção em que estavam? E por que estou compartilhando isso? Porque tem muito a ver com o que vou falar hoje à noite. Nós somos chamados pelo Senhor para avançar, e você e eu estamos sujeitos a processos e etapas. Ficarmos presos em um processo é você começar a declinar, a diminuir e retroceder. E eu então, conversando com o pastorzão, ele então falou: não, traz meus filhos, manda meus filhos de volta. E aqui chegaram, e quantas coisas lindas. Uma igreja que já era abençoada, relevante, inspiradora, agora também compartilhando muito do que aprenderam lá. Temos uma cobertura, temos um envolvimento, e eu me emocionava aqui porque eu estou me sentindo em casa. É a mesma unção, né? Essa presença, uma juventude linda. Deixa eu dizer algo a vocês: isso aqui que está acontecendo hoje, no passado já tiveram muitas igrejas no período de carnaval fluindo com eventos assim. São poucas agora. Muitas delas pararam com as conferências de carnaval. Em Araçatuba nós não declinamos, começamos e também encerrou hoje. Lá no Pastor Domingos também, e aqui num feriado, numa terça-feira à noite, uma juventude tão linda, animada e se entregando na adoração a Jesus. Isso é muito sobrenatural. Então, dessa forma, eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dos seus pastores, Marco Aurélio, Cláudia, Marco Aurélio e Gal. Parabéns. Só está começando. Só está começando. Vamos à mensagem? Eu vou pedir por gentileza que acendam as luzes, que eu gosto de cruzar os olhares e assim eu consigo ver o pessoal que está lá no fundo. Cochilou, já era, brother.
Se você está achando que você vai chorar igual com a pastora ontem, não, tu vai sair daqui com sangue nos olhos hoje. Aperta o cinto, porque o chicote vai estralar. Bem, tendo dado as palavras iniciais, deixe-me compartilhar um pouquinho do que vai rolar hoje à noite, depois você ora comigo. Combinado? Vamos pensar num tema juntos aqui? Porque é juventude, vamos pensar em algo aqui. Quem já ouviu a expressão, quem sou eu na fila do pão? Ótimo, então vamos ficar com esse tema. É que se ninguém conhecesse eu ia inventar outro. Mas você não conhece? Quem sou eu na fila do pão? Eu vou tentar desenhar para você então, quem não conhece, tá? A questão é assim, às vezes nos deparamos com desafios e coisas que quando olhamos são muito além da nossa capacidade, inclusive dos recursos que temos. E aí você enxerga outras pessoas que já estão preparadas. E você às vezes recebe o desafio de enfrentar esse obstáculo. Aí você olha aquele que tem, que pode, que sabe, olha para você e diz assim: quem sou eu perto do camarada lá? Ele que faz. Daí vem essa expressão: quem sou eu na fila do pão? Ou seja, eu não sou capaz, chama outro, não pode ser, deve ter errado, não é comigo. Pegou? Esse é o sentido do tema. Agora todo mundo vai pegar o celular, quem tem aí caderno e caneta, pode ser, mas tu vai pegar o celular que tu vai aprender que não é só para ficar tirando foto, fazendo bico no Instagram, tem um tal de bloquinho de nota. Pega, filha, aí, poxa vida, ajuda nós, ué. Tem um bloquinho de nota, certo? Todo celular tem, Android, iOS, tudo tem. Abre um bloquinho de nota e você vai montar o esboço da mensagem de hoje, porque esta mensagem ela é profética para você. Então, ou você vai anotar no seu caderninho, que tem uma lindona aqui na frente que já está ali com caderno e caneta, vai no que você achar melhor, mas quem não tem bloquinho de nota, já anota o tema: quem sou eu na fila do pão? Texto base, Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 6. Mas fica aberto que tem bastante coisa e tem vários outros versículos para a gente poder conversar. Até aqui você está comigo? Agora a gente vai orar. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Ore por você, mas não deixe de orar por mim. Fala para o Senhor, falou: Pai, ajuda o bispo Marcelo aí, para ele falar as coisas direitinho, para ele não falar nada dele, falar só do que vem do Senhor, porque a gente não tem tempo para perder. A gente não veio aqui por conta de um evento, a gente veio aqui para sermos marcados pelo Senhor. Então, tem misericórdia dele, livra ele dele mesmo, e fala através dele comigo. Ore por mim, ore por você, para que o teu coração seja terra fértil para receber a boa semente da palavra nessa noite. Pai, com muito temor e tremor, que eu assumo este púlpito e a incumbência de fazer o encerramento desta conferência. Teus filhos estão aqui desde o início do feriado, com o objetivo de engrandecer teu nome, mas buscar do Senhor orientação para suas vidas, direcionamento para os seus corações. Fala, Senhor, comigo, fala com eles. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que Ele cresça, que eu diminua. Venha sobre a minha vida a unção do Teu Espírito com apontamentos proféticos, palavras de conhecimento e tudo aquilo, Senhor, que lhe aprouver, a fim de que haja edificação no corpo de Cristo, para que teus propósitos e desígnios sejam estabelecidos sobre a face da terra. Eu oro em nome de Jesus e vocês declaram amém. Glória a Deus. Certa vez Jesus chamou Pedro, Tiago e João no barquinho não. Chamou Pedro, Tiago e João para irem subir num monte. Os demais ficaram no vale. Quando eles estão subindo,
De repente, algo muito sobrenatural acontece, Jesus começa a brilhar, e a Bíblia fala que ele foi transfigurado. E de repente, quem que aparece? Moisés e Elias. E os três trocando uma ideia. Quem está assistindo? Pedro, Tiago e o João. Eles estão ali vendo tudo aquilo. Agora imagine você, que passou a vida desde criança ouvindo sobre Moisés, principalmente Moisés, e ouvindo sobre Elias, lá do Carmelo, do profeta que orou e caiu fogo do céu. E estão os três conversando. É glória! Quando termina a experiência, os dois desaparecem, Jesus está agora ali diante deles. O que o Pedrão fala? Que coisa tremenda! Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés, aqui em cima, porque é forte demais. Eu não quero mais sair daqui. Nesse momento a Bíblia fala que da nuvem um som brada. Era a voz de Deus. Uau mesmo. E te digo mais, a frase foi até curta. Deus só falou assim: este é o meu filho amado. A ele, quem se lembra? A ele ouvi. Ou seja, escuta o que ele tem para dizer. O que o Pedrão falou? Vamos ficar. E o que a voz disse? Ouça o que meu filho tem a dizer. Jesus abre a boca e fala: bora descer. Doideira, né, irmão? E assim que descem, vão para o vale. O que eles encontram no vale? Os discípulos que lá ficaram com cara de tacho, e um pai desesperado dizendo: Senhor, nos socorre, porque os teus discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus, irmão, porque quando a gente sai de um evento assim muito espiritual, a gente começa a falar suave, a gente fala manso, a gente fica tão assim, né, tão bonzinho. Jesus fala: ô raça, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Parece que não combina com Jesus, né? Pois é. Por que eu estou dizendo isso? Vocês ficaram aqui 2, 3 dias. Quantas palavras, quantas ministrações, quanto tempo de adoração, se colocar tudo seguidinho. É o céu, irmão. Se deixasse, vão trazer um colchonete, vão dormir, vão ficar aqui no monte. Ô glória, mas o Pai está dizendo: ouça Jesus, e Jesus diz para você: bora descer para o vale. Teu lugar não é em cima do monte, teu lugar é no vale, combatendo o bom combate. E é essa palavra que eu vim trazer para vocês. Na vida do crente tem um lugar e um momento do monte, que você não pode se apartar nem ficar longe. Mas você tem as experiências no monte justamente para combater no vale. Então, amanhã é feriado até meio-dia, muitos de vocês à tarde vão trabalhar, vão voltar para a pegada, quinta-feira já está aqui, ó. E aí, de repente, alguns de vocês na quinta-feira vai ficar todo deprimidinho, porque você vai fechar os olhos e vai lembrar: e a igreja, e será arrebatado, vai: puxa, eu queria estar lá, porque acabou, e tal. Não, irmão, o que aconteceu aqui, sabe, o Senhor recebeu tua adoração, a palavra liberada trouxe cura, trouxe libertação, trouxe empoderamento, trouxe tanta unção nova, para justamente na tua quinta-feira tu cumprir o propósito para o qual você e eu somos chamados. Por isso que nós temos uma multidão de desviados. Não sei aqui no Espírito Santo, mas se eu for para São Paulo, os presídios lá, irmão, pega a lista de nomes. O que tem de Davi, Elias, Moisés, o que tem de personagem bíblico preso, o que tem de filho de pastor preso, o que tem de pastor preso. Por quê? Porque o que conta não é a tua experiência no monte, mas é o que você aplicou do monte no vale. O que você vai fazer amanhã?
que você vai fazer na quinta-feira? É isso que conta. Jesus falou assim: venha o teu reino, seja feita a tua, aí no céu. Foi isso que ele falou? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. O nosso papel como embaixadores de Cristo, não, mas eu não sou pastor, não sou nada. Você entregou tua vida a Jesus? Quem já entregou a vida a Jesus aqui? E é tudo embaixador. A Bíblia fala que você é embaixador de Cristo. Ah, mas eu não fiz curso de embaixador. Pois é o Espírito Santo que habita em você, te selou e você já foi transformado em embaixador. Você não sabia? Pega essa. E qual que é o nosso papel? Fazer com que o reino avance. E não sei porquê, a igreja de Jesus espalhada pela terra, por uma utopia religiosa, tem diminuído a missão da igreja, como se a missão da igreja fosse apenas falar de Jesus. Ah, você está de brincadeira comigo. Vamos pegar só a palavra de Jesus em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então tá, missão que Jesus dá para a igreja. Mas ele não para só aí, ele fala, batizando, ok, então você prega, o Espírito Santo convence, a pessoa se compromete, nesse momento precisa haver uma identificação com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, que é o batismo. Então batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos juntos? E termina a missão da igreja, porque Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem uma promessa para quem cumpre a missão toda, que é, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga comigo, guardar todas as coisas. Você parou? Pensa comigo. Como que a igreja está muitas vezes parada só na primeira parte da missão? Tem gente que acha que evangelizar é só mandar versículozinho lá no Instagram. E tem um monte de pregador de Instagram. E não estou falando que é errado você testemunhar Jesus no Instagram. Mas o problema é que tem muita gente que só o fato de ser simpatizante de Jesus, está tudo certo. E você acaba passando, inclusive, um pensamento errado do que é, de fato, ser discípulo. Então, lá em Araçatuba, eu bato muito nessa tecla, inclusive de domingo. São milhares de pessoas que nos acompanham aos domingos ali, presencialmente e fora pela internet. Então, eu falo rasgado. Falo, ó, o fato de você estar aqui não significa que você é discípulo. Você pode ser apenas um simpatizante. Você gosta da mensagem, gosta do louvor, gosta do ambiente. Discípulo, vamos pegar a palavra de Jesus, e não é a minha opinião, porque minha opinião não vale para nada. Jesus foi quem disse, sois de fato meu amigo se vocês fizerem o que eu vos mando. Ponto final, irmão. E aí a gente volta para a terceira etapa da missão da igreja, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem uns baguá, que falam aquilo que muitos querem ouvir. Por exemplo, vamos atualizar a Bíblia. Interessante, irmão, isso daí. Porque de fato a Bíblia se é interpretada no seu contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural. Porque o que foi passado há 3.000 anos atrás, qual era o contexto? Então, dentro da cultura e do que existia, há uma aplicação do princípio. Então, quando eu faço essa análise, qual é a minha cultura hoje? Lembrando-se que princípios são imutáveis. Mas falar que precisa de uma atualização, de mudança de princípio, tipo, porque hoje em dia não precisa mais esperar o casamento para fazer sexo, porque naquela época, meu irmão, isso é uma quebra de princípio, não tem a ver com cultura. Porque naquela época se casava com 15 anos, e se você quer casar com 30, o problema é teu, irmão. Quer casar com 30, aguenta mais. Eu casei com 20, se pudesse tinha casado com 17. Que não aguentava mais, já estava vazando o canto do olho já. Falei, vou casar. Ué, a Bíblia é sincera, a Bíblia fala por intermédio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é melhor casar do que viver abrasando.
Mas aí você quer ouvir algo que agrada o teu coração. E o que agrada o coração? Não, porque é cultural, vamos atualizar. Pouquinho dos infernos com essas ideias. E aí você gera uma turma e uma geração que não tem comprometimento com aquilo que vos tenho ordenado. Quem está comigo até aqui? Eu nem comecei a mensagem. Eu não li ainda Mateus capítulo 1. Só estou aquecendo. Por isso que eu mandei acender a luz. Não é com aquele escurinho, o povo ia dormir, certeza. Amém ou não amém? Amém. Então, eu quero te tirar da tua zona de conforto hoje. E não sou eu que vou investigar a tua vida, e espero que os teus pastores não façam isso, porque o nosso papel é trazer a você a verdade, as instruções, e você fazer uma confrontação consigo mesmo com relação à palavra de Deus. Está em concordância, em sintonia? O que não está? Eu preciso me aplicar para que haja esse entrosamento. Aqui tem uma geração linda de juventude, de adolescentes, estou vendo. Eu fico feliz porque eu estou vendo uma geração Z aqui forte, o que não é normal nas igrejas. Em São Paulo, nos Estados Unidos, estava agora lá no Texas no final do ano, estava na Gateway, Ana e eu assistindo o culto, uma igreja muito conhecida. Poxa, lindo o culto, tal, legal, mas eu falei, cadê os jovens? Os adolescentes iam um pouquinho na galeria, eles estão sempre reunidos, onde tem galeria tem adolescente. Mas juventude, cadê a geração Z? Mas aqui eu estou vendo vários da geração Z. E bastante adolescente, porque é a geração da vez. A geração alfa. Vocês leram, né? Parece o Reconectando Gerações. Uma das razões da geração Z ter se perdido foi justamente a falta da compreensão daquilo que vos tem ordenado. E ficaram só com a experiência de aceitar Jesus. Só com a experiência do batismo. E quando você não sedimenta com o que Ele mandou, aí eu faço o que eu quero. Qual que é o tema da mensagem hoje? Aí você fala, mas não tem nada a ver com o que o senhor falou até agora. Eu só estou igual João Batista, preparando o caminho. Bora então? Mateus capítulo 1, a gente já orou. Espero ter chamado sua atenção pelo menos um pouquinho. Capítulo 1 de Mateus, verso 1 em diante, registro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então se prepara, vamos lá. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Até aqui. Pensa num texto inspirativo. Estou vendo daqui, tem gente chorando lá atrás. Vou te dar um segundo para você poder respirar e dar uma recuperada aí. É muito poderoso, é muito... É ou não é? É um texto inspirativo demais. Eu também acho. Quem notou alguma coisa diferente nessa... Porque o texto continua, tá? Mas hoje a gente vai só até o... Na verdade, podia parar no 6. Aliás, paramos no 6 mesmo, né? Quem notou alguma coisa diferente? Tomaram anestesia. Fala, falando. Por que Davi se destaca? Eu não sei. Davi é... Não. 3 nomes que se destacam. Seja corajoso ou corajosa. Aí eu vou entender. Fala. Arão? Raabe? Quem falou Raabe? Mandou bem. Já chama um nome. Outro que se destaca.
Ruth. Quem falou Ruth? Boa. Eis que quem te revelou não foi carne nem sangue. Olha só. Falta um. Quem? Esrom? Tamar, quem falou Tamar? Pastorzão, já está 2-0 para ele e você também aqui, parabéns. Por que se destacam? Porque no monte de nome masculino tem 3 nomes de mulher. Né? Não, mas tem que ter muito espiritual para perceber. Não, só fazer análise de texto. Por enquanto vou ficar só com português mesmo, só com literatura básica. Né? Se aplicar um pouquinho mais à interpretação de textos, vocês vão ver como vão começar a entender a Bíblia bem melhor. 3 nomes se destacam. Vamos pela ordem. O primeiro que fala... Você está com a Bíblia aberta aí, não está? Então me ajuda, vamos trabalhar juntos, senão vocês vão dormir. A Raabe, depois. A Ruth, e terceiro quem? Tamar. Tô bom. 3 nomes. Quando eu estava lendo isso daqui, irmão, quantas vezes você está lendo genealogia, você pula as folhas? Eu também. É. Quantas vezes? Meu Deus. Principalmente no Velho Testamento, né? Tem umas 2, 3 páginas só com nome. E tudo nome bonito, né, gente? Você vai pulando. Mas tem umas pepitas lá no meio. E quando eu estava lendo a genealogia, no primeiro momento, eu quis pular já a primeira página, sabe? Não, já que eu já sei. Aí o Espírito Santo falou, leia. Aí eu li. Aí eu falei, gente, Ruth, Raabe, Tamar. Qual que é o tema da mensagem que a gente escolheu? Quem sou eu na fila do pão? Vamos fazer o seguinte, vamos estudar um pouquinho sobre essas 3 mulheres? Vamos lá? Lembre-se do que eu acabei de falar. Amanhã é dia de vale. Hoje à noite vocês estão no monte. Passaram o final de semana no monte. Amanhã é dia de vale. Vale é o lugar onde você trabalha, onde você trava batalhas. E vai ter vitórias em nome de Jesus. E quando você se deparar com exércitos inimigos, problemas, barreiras, dificuldades e desafios, a tentação do diabo é jogar na tua cabeça. Quem é você na fila do pão? Se liga. Aí você vai se lembrar desta mensagem e de vez em quando vai acessar o bloquinho de notas para poder lembrar o que foi dito. Primeiro lugar, vamos de trás para frente. Vamos começar pela Ruth. Vamos fazer isso? Eu vou tentar parafrasear para a gente ganhar tempo, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Inclusive ela ganha um livro com o nome dela. Vamos lá. Ruth. Está lá, meu irmão, depois do Pentateuco vai ter Josué, Juízes e vai ter a Ruth. Capítulo 1. O texto fala de uma família que morava em Betel, que morava em Belém. Belém significa casa do pão. Belém naquela época não era conhecida como hoje, obviamente. Era uma cidadezinha pequena. Isso que na época de Davi já não era conhecida, que foi bem depois de Elimeleque. E é interessante que na casa do pão faltou pão, porque o texto fala que teve um período de seca, de estiagem. E aí o tio Elimeleque, que era casado com a Noemi, o que ele faz? Ele pega seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles simplesmente resolvem sair de Belém e vão para Moabe. Está tudo aí no capítulo 1, verso 1, 2, 3. E como que desgraça pouco, é bobagem. Chegando em Moabe, terra estrangeira, o que acontece? Elimeleque morre. Está ali a Noemi com os 2 filhos, Malom e Quilion, os quais tomam para si 2 mulheres moabitas. 3 chances para acertar o nome de uma delas. Quem? Você já acertou, já foi melhor do que eu esperava. E a outra? A Ruth, obviamente.
a Orfa e a Ruth. Como que, você já sabe dessa, desgraça pouca é bobagem, morre também o Malom e o Quilion. Agora, meu irmão, você tem a Noemi com 2 noras, e 2 noras com uma sogra. Só que é muito pior do que o que você imagina. Se eu tenho que interpretar a Bíblia no seu contexto histórico e cultural, geográfico e linguístico, não é como hoje, que se o teu marido morrer, você fica com a aposentadoria dele, está sossegada. Naquela época, a garantia da mulher quando viúva era o filho que tomava o lugar do pai, inclusive dos seus negócios, terra, e cuidava da mãe. Por isso que Jesus, como filho mais velho, e daí interpretamos que José, quando da morte de Jesus, já era falecido, e por seus irmãos não ainda convertidos terem abandonado e se separado, Jesus na cruz fala para João: eis aí a tua mãe, apontando para quem? Para Maria, onde Jesus na cruz transfere a responsabilidade dele como irmão mais velho de cuidar da mãe para o João, e ele olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Agora, meu irmão, se coloca no lugar da Noemi, viúva, mas os 2 filhos morrem. Acabou, gente. E ela está onde? Em terra estrangeira. E com 2 noras. Então vamos parafrasear, mas você fica com a Bíblia aberta e vai vendo aí para você acompanhar. Em outras palavras, a Noemi chega para as 2 e diz assim: minha vida não está fácil. Está bem no significado do meu nome. Eu sou amarga, o negócio não está bem. Olha, vocês ainda são novinhas, vocês ainda dão caldo. Volta para a casa dos pais de vocês. Eu estou liberando vocês. Porque quando se casam, se deixa a família dos pais e agora pertencem, naquela época, cultura da época, pertence à família do esposo. Mesmo o esposo tendo morrido, teria por obrigação de continuar com a Noemi. E a Noemi está fazendo o quê? Liberando as 2 do compromisso. A Noemi, irmão, devia ser, querida, uma sogra até que mais ou menos, porque as 2 começaram a chorar. Não vai te deixar, não vai te deixar, e não vai, e não foram, até a Orfa. Mas a Noemi, ela retoma o discurso e diz: eu já estou velha, eu não tenho mais condições, mesmo que eu casasse novamente, eu não tenho condições de gerar filho para vocês se casarem, vocês vão morrer tudo titia, encruada. Aí a Orfa, chorando, pensou bem e foi embora, mas foi embora chorando. E a Ruth, quando a Noemi viu a Ruth indo embora, a Noemi falou assim para a Ruth: faz igual a tua amiga, vai você também. Aí, irmão, um dos textos mais lindos da Bíblia, inclusive no meu convite de casamento, foi esse versículo que estava lá no convite, versículo 4. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e serei sepultada ali, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separe de ti. Aí a gente põe no convite de casamento, o povo não conhece a Bíblia, fala: meu Deus, que declaração de amor. O povo não sabe que é da nora para a sogra. Você só pode ter sido Salomão falando para a sunamita. Não, é a Ruth falando para a sogra. E no final, quando eu compartilhar os 3 testemunhos, tem um detalhe entre as 3, que é a chave da exponencialidade delas, e é onde nós vamos concluir a mensagem. Você está aqui comigo, né? Bem, a Noemi, ela fica assim: tá bom, filha, então bora. A Noemi pegou o celular dela
deu uma olhadinha no Instagram e disse, ó, minhas primas, minhas parentes, tudo fazendo compra no shopping, porque teve um tempo de fome, mas voltou ao normal, Deus abençoou. Eu fico imaginando o Elimeleque tinha que ter essa ideia maravilhosa de sair de casa. Aí ela toma a decisão, bora voltar para onde? Para a casa do pão. Pelo menos lá eu vou estar entre parentes, eu vou estar na minha terra. E a Ruth acompanha a Noemi de volta para Belém. Noemi já devia ter uma certa idade. E elas ficam, então, num lugar muito simples, porque por não ter mais esposo, nem filhos, ela inclusive perdeu o direito às terras. Cultura da época. Mas a lei da época dizia que quando existia, em tempo de colheita, os pobres podiam ficar presentes junto aos ceifeiros, e aquilo que ia caindo na beira do caminho, eles podiam pegar. Inclusive, a lei determinava que se deixassem os pobres se abastecer daquilo que ia caindo. Noemi fica então em casa e a Ruth vai para a lida. E ela vai parar no campo de um tal de Boaz. E ela chega lá e está pegando o que está caindo, o trigo, tal, e vai fazendo o seu feixezinho, colocando ali, guardando um pouquinho. Quem é que chega? O Boaz. O Boaz fala para a turma lá, fala assim, quem é que é essa moça aí? Essa aí é a Ruth. Ruth da onde? Ela é nora da Noemi, que é parenta tua, inclusive. A Noemi é meio parente sua. Aquela, lembra? Coitada, morreu o marido, os filhos. Só ficou a nora agora. E ela que está aí. Aí o Boaz olhou e falou, Aí ele foi lá na moça, falou assim, você que é a Ruth? Sou eu sou o Boaz, dono dessas terras tudo aqui. Muito prazer, obrigado, permitiu, fique em paz. Ô filhinha, faz o seguinte, amanhã, não vai para outro campo não, volta aqui, colhe só aqui. Eu já dei ordem para os meus trabalhadores, para ninguém mexer com você. Inclusive pode beber água aqui onde tem, dos meninos, aqui você vai estar protegida, tá bom? Tá bom, seu Boaz, muito obrigado. Você já comeu? Não, ainda não comi, vem cá, vem comer comigo. Aí tinha grão tostado, tinha vinagre, eu até hoje não entendi, devia ser o ketchup da época. Então vem cá, vamos comer grão tostado com vinagre. E comeram, matou a fome. E aí ele falou para os ceifeiros dele o seguinte, quando a Ruth estiver perto, deixa cair uns montinhos a mais. Quando a Noemi chega em casa, um feixe, aquele feixe robusto, a Noemi falou, ei menina, gente, a gente comeu, a gente está farto, ainda sobrou. Pois é, Deus foi bom. E por onde você andou? Num tal do Boaz. Pensa num senhor, assim, simpático. Noemi, ele é meu parente. Ei. Naquela época, tinha a lei do resgatador. Se o Boaz aceitasse resgatar a Noemi, então ele teria direito, ele assumia a responsabilidade de cuidar dela e assumia as terras que eram do Elimeleque. Legal, né? A Noemi ficou de boa. No outro dia lá, a Ruth só está tranquilo. Um dia, a Noemi chega para a Ruth e fala assim, filha, você ainda tem um vestidinho bonito? Tá? Fala assim, sogra, desde que eu fiquei viúva, eu só uso essa roupa aqui, mas eu tenho uma que eu tinha comprado na Renner uma vez, quando eu saía com teu filho. Ótimo! Vai lá, toma um banhão, põe esse vestido. E você tem um perfuminho? Falo, tenho lá um jequiti guardado. Assim, ótimo! Passa o perfume, vai lá para o campo do Boaz. Quando ele acabar de comer, beber uns dedos de vinho, uns 2 dedinhos de vinho, quando você perceber que ele está indo para a tenda dele, você
entra bem tal, deixa ele deitar. Aí você entra na tenda dele, levanta o manto ali, fica perto dos pés dele, e aí pode deixar que ele já sabe o que vai fazer. Aí você fala, era a sogra mesmo, porque olha o conselho que dá para a menina. Mas a Ruth confiava na Noemi e falou, pode deixar que eu vou fazer, só está mandando, eu obedeço. O texto fala, está tudo no texto, é só se acompanhar. Quando a Bíblia fala que o Boaz já ficou meio alegre, comeu, ficou alegre, tomou uns vinhos, foi para a tenda, ela foi atrás, levantou, descobriu os pés dele, se aninhou nos pés dele, e ele falou, menina, o que você está fazendo aqui? A Ruth fala, o Senhor é o meu resgatador. O Boaz falou assim, menina, que Deus te abençoe, você podia ter escolhido um outro mais novo, escolheu justo eu, que devia ser já né? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, tem um outro que está na minha frente, dentro da lei, eu vou conversar com ele, vou chamar os anciãos, se ele não quiser te resgatar, é compromisso feito, eu caso contigo. Meu irmão, deu tudo certo, o outro não quis, o Boaz casou com a Ruth, resgatou as terras, e agora estão casadinhos. A Noemi está feliz, que agora ela tem cobertura, está abençoada, e a Ruth casada com o Boaz. Mas calma que não para por aí. Abre aí a Bíblia. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 4. Verso 11. Aliás, verso 17. As mulheres da vizinhança, porque o que eu não falei para vocês, é que eu estou ganhando tempo, é que a Ruth engravidou. Viu um menino. Nasceu um menino. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, mas não foi a Ruth. Mas na lei do resgatador, o que está acontecendo? Está dando continuidade à descendência de Elimeleque. É isso que está acontecendo. E as vizinhas estão celebrando, porque o Senhor se lembrou de Noemi, e disse, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E daí, pastor? Que esse Obed teve um filho também, e o nome dele foi Jessé, e esse Jessé teve muitos filhos, dentre eles um que se chamou Davi. Quais as chances disso dar certo? Quem é a Ruth na fila do pão? Porque você sabe quem é Davi. Ele não é só o maior rei de todos os tempos. Ele é o rei a quem Deus disse, da tua linhagem virá o Messias, que tomará o cetro, o bastão de comando e jamais se apartará dele. Jesus é prometido à descendência de Davi. Mas na descendência de Davi tem uma moabita. Você já ouviu de alguém? Se toca, quem é você? Você não tem dinheiro, você não tem habilidade, você não tem inteligência, você não tem recurso, você não tem network, você não tem estudo, você não tem. Mas tem algo que pode startar, que eu só vou falar na conclusão. Então quem sair vai perder. A gente encerra com a Ruth aqui, porque tem mais duas. Qual que é a outra que a gente precisa falar? A Raabe. Quem se lembra? Onde está a história dela? Josué. Abre lá em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos parafrasear para ganhar tempo. O Josué atravessa o Jordão com os jovens, porque os velhos, a turma toda morreu no deserto.
O Moisés também morreu, o Josué tem a incumbência de tomar a terra prometida, de conquistar ali Canaã. Eles atravessam o Jordão, estão acampados em Gilgal, uma planície. Ali ele manda 2 espias em Canaã para dar uma olhada, para se prepararem para a conquista. O texto diz que os espias, eles entram escondidos em Canaã e vão para onde? Tem algumas coisas na Bíblia, irmão, que depois, quando você chegar no céu, você pergunta para Deus. Eu não tenho resposta para tudo, não. Porque os 2 espias vão para a casa da prostituta. E uma das coisas que eu amo a palavra de Deus é que ela não fica escondendo, né, as coisas erradas dos outros. O que foram fazer na casa da prostituta? Eu fico imaginando os 2 bocó. Onde tem a casa de prostituição aqui? Falou, tem uma famosa lá, chama Raabe. Vai lá. Eu não sei, meu, não tem explicação. Eles foram para a casa da Raabe. E o texto está dizendo, não está aí? Não, assim, foram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E não foram lá evangelizar, não. Sei lá, cara. Não tem como forçar a barra aqui. Só que quando eles chegam lá, vaza a informação que tem 2 espias, e ali os soldados estão procurando os espias israelitas para matá-los, capturá-los. Nesse momento é que eu quero te chamar a atenção. Vamos lá. Vamos para o livro de Josué. Josué capítulo 2. Vamos ali no versículo 8. Então, antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, porque a Raabe falou assim: querem matar vocês, vão para o terraço, eu vou esconder vocês. Não, ei, vamos pensar. Você está entendendo o que está acontecendo? A Raabe mora onde? Canaã, certo? Lá pertinho, quem que está lá? Os israelitas, milhões, uns 2, 3 milhões, tudo moçada, mas está lá. O que eles vão fazer? Qual que é a notícia? Que eles vão invadir Canaã. Não é pegar a casa de aluguel, vai exterminar, vai matar todo mundo. A Raabe mora onde? Canaã. Os espias estão lá para ver ponto fraco, para dedurar tudo para o Josué. O que você faria se fosse a Raabe? Ei, está aqui, ó. Pega aqui. É o que eu faria, ué. Mas o que a Raabe faz? Ei, vai se esconder no terraço, estão te procurando. Aí é onde a gente está no verso 7. Antes deles se deitarem, a Raabe sobe ao terraço e diz o seguinte: presta atenção. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o Deus, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E eu me deparo com uma prostituta mais crente que muito membro de igreja. Aí ela diz o seguinte: jurem-me pelo Senhor, como estou sendo benevolente com vocês, que vocês pouparão a mim, meu pai e a minha família aqui em casa. Irmão, os espias disseram: não jura, juradinho. Então dá dedinho, deram dedinho, juraram juradinho. E os espias falaram para o Josué, botou um sinal, botou uma fitinha lá. E os únicos sobreviventes foi a Raabe, a prostituta, e a família dela. Doideira, né?
Só até aqui já está legal, não está? Pois é, mas se você avançar mais um cadinho, se você voltar lá, volta lá para Mateus, bora lá, Mateus, capítulo 1, lá naquela lista, vai lá, Mateus capítulo 1, olha lá o versículo 4, porque a Raabe ficou junto com os israelitas, e ela se casou com um camarada chamado Salmão. E o verso 4 do texto que a gente já leu diz: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, que casou com a Raabe, que gerou quem? O marido da Ruth, que gerou o Obed, que gerou o Jessé, que gerou Davi, de quem veio Jesus. Agora, se fosse você no lugar de Deus, para preparar a genealogia do teu filho que viria resgatar a terra, quem que você ia escolher? Eu vou escolher da descendência da Rainha Elizabeth, porque ela tem um DNA de sobrevivência de séculos. Porque ela estava junto com Noé, estava junto com Abraão, viveu com Moisés, foi morrer só agora. Então Jesus vai vir lá da descendência da Rainha Elizabeth. Sangue azul! Você já tinha parado para pensar que Jesus descende de uma ex-prostituta? E qual é a chave disso? Quem é a Raabe na fila do pão? Quem é você? Diante de tantos sonhos, objetivos, propostas e desafios que Deus tem para a tua vida. Quando você ouve de um pastor, do seu pastor, que ele quer fazer através de você grandes coisas, aí você fala: ai, o pastor fala isso para todo mundo, que você é um homem de Deus, que você é um grande empresário, que eu vou ser uma grande designer, que eu vou ser... Ai, conta outra, eu sei quem eu sou na fila do pão. Qual é o diferencial da Ruth e da Raabe? Só vou falar na conclusão. Dormiu, perdeu. Está faltando uma, né? Quem é? Essa é a melhor parte. A dogo. Essa daqui. Quando eu falo isso numa igreja, o pastor da igreja arrepia o cabelo. Até quando é meio carequinha assim, os fiapos falam: está parecendo uma cacatua. Tamar embaça. Interessante, irmão. Se eu dar um conselho para você, tem alguém que chama Tamar aqui? Não? Graças a Deus, nem dá esse nome para ninguém. Porque as duas da Bíblia que eu li com Tamar, pensa na prova. Tem a filha do Davi, né? Que todo mundo já sabe, vamos deixar para lá. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos para a história da Tamar. Está preparado? Pesado, hein? Pesado. Gênesis 38. Vai lá. Vou até tomar um gole d'água aqui, molhar a goela, porque agora pega. Tem mais 6 minutos? Mas, vixe, em 6 minutos eu prego tudo de novo. Você... Tranquilo, fique em paz. Alguém tem que pegar ônibus hoje? Não, mas em 6 minutos dá para pregar 3 vezes a mensagem toda aqui. Bem, para a gente ganhar tempo, Gênesis capítulo 38. O texto começa assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual que é o contexto rápido de Judá? Nós estamos em épocas totalmente diferentes. Esther foi uma época, a Ruth foi uma época, Raabe outra época e a Tamar outra. Na verdade, cronologicamente,
Seria o contrário. Eu vim de trás para frente, mas de forma proposital. O Judá, filho de Jacó, era o quarto de 12 irmãos. Judá tinha uma rixa, não com José, ele tinha uma rixa com o pai. E eu provo isso para vocês. Para o leitor desavisado, acha que eles tinham inveja. Não, mas a Bíblia fala que ele tinha inveja do irmão. Ele tinha inveja do irmão por causa do pai. Porque o pai, eu acho que eu já preguei essa mensagem lá atrás aqui, falando sobre Judá. Não falei? O Judá tinha uma rixa com o pai porque o pai desprezava a mãe, que era Lia, porque era apaixonado pela tia, que também era esposa, a Raquel. E o culpado de tudo isso foi o Labão, o tio dele, que o enganou. Não querendo ser o advogado do Jacó, mas ele foi enganado. Ele nunca escondeu, sempre foi apaixonado por Raquel. Então, mesmo casado com a Lia, amava a Raquel. A Raquel era estéril, vieram os filhos da Lia, mas ele continuava apaixonado pela Raquel. E quando a Raquel, diz a Bíblia, que o Senhor abre o ventre dela e nasce José, foi céu na terra, irmão. E é onde o Jacó começou a declarar: Deus me deu um filho, homem. Falou, e os outros? Era filho de chocadeira. Por isso que eles tinham esse ciúme do José, mas na verdade era uma rixa com o pai. Aí, quando eles pegam o irmão, batem no irmão, porque queriam matá-lo, e depois o venderam, a ideia de vender foi de Judá. Foi o Judá que deu a ideia de vender o irmão para um bando de ismaelitas que estavam passando por ali. E depois ele foi parar no Egito, você conhece a história. Eles contam a mentira para o pai, que um bicho tinha matado ele, uma besta fera. Pegaram a capa dele e tal. E é nesse tempo que vem o capítulo 38. Que o texto fala, por esse tempo Judá se afasta. Olha para mim. Sabe qual é a grande questão aqui? O Judá chega naquele momento, tipo assim, eu não suporto mais essa família. É só treta, é só confusão, é só desprezo. Na verdade, Judá está inclusive com a consciência pesada, porque o pai quase morre, literalmente, quando soube da notícia da morte de José. Mas por tanto ressentimento, mágoa e ódio, o que o Judá tenta fazer? Ele se afasta. Por esse tempo, ele se afasta. Capítulo 38 começa assim, ele se afasta. Onde ele achava que tempo cura tudo. E na verdade é só uma frase do inferno, tempo não cura nada. O que cura é o que vocês experimentaram ontem. Ouvir, confessar e liberar perdão. Isso cura. Tempo não cura nada, só piora, transforma mágoa em raiz de amargura. Mas ele acha que resolveria tudo se afastando de tudo e de todos. Muita confusão nessa igreja, eu vou embora. Eu vou sair da célula. Eu vou não sei o quê. Porque... Conversa. Bem, o Judá se casa. E tem 3 filhos. Eu acho que ele estava com preguiça de botar nome. O primeiro filho chamou Er. Só pode ser preguiça, cara, não é possível. Qual é o nome dele? Aí, no segundo filho, ele já estava um pouco mais tranquilo. E esse aqui, Onã, aumentou uma letra. E para poder comprovar a minha tese, o terceiro ele colocou 4 letras, Selá. Então, 3 filhos, homem. Onã e Selá. E ele está lá, está vivendo a vida dele. Chegou o tempo do se casar. E ele encontra então uma linda jovem, cujo nome era... Vocês são fera de Bíblia mesmo, hein?
Estou de cara. Tamar. Se casaram, bonitinho, do jeito que manda o figurino. Só que a Bíblia fala, lê aí, abre a Bíblia e olha aí. Eu fico chocado com isso, pastorzão. O texto fala, era mau, por isso Deus o matou. Eu fico chocado, porque não é que ele ficou doente e Deus não quis curar. O menino estava firme, saudável. Deus foi lá e matou o cara. Vai perguntar para Deus quando chegar no céu. Se é muito curioso, vai embora mais cedo. Eu não tenho essa curiosidade toda, não. Eu vou viver uns 100, 120. Quando eu chegar lá, eu converso. Depois eu vejo. Mas eu não tenho essa curiosidade toda. Mas Deus matou o cara. Agora imagine. Olha aqui para mim. O fruto não cai longe do pé. Eu nunca vi uma mangueira cuspindo manga. Quando eu vou numa mangueira, eu olho para o chão em época que de fruto tem manga no chão. Eu nunca vi jabuticabeira cuspindo jabuticaba. Eu vou lá no pé de pitanga, o que tem no chão? Jabuticaba, que a jabuticabeira cuspiu. Nunca vi. O fruto cai no pé. Como é que pode um filho ser abençoado, feliz, honroso, diante de um pai ressentido, amargurado, com a consciência pesada, por ter matado o irmão? Não, mas eles... Não, irmão, quais as chances? Se coloca no lugar do Judá, o caçula, que não ia para a lida, que era protegidinho do papai, que não tinha noção, nem malícia da vida. Quais as chances desse José sobreviver? Judá sabia que o José iria de fato morrer, ou já tinha morrido. Não tem como, o filho mau, Deus o mata. Mas se matou o erro, por que não matou o Judá? Você vai perguntar para Deus depois. Estou relatando a história. A Tamar não tem nada a ver com isso. Qual que é a regra? O que está valendo? Vamos lá na Ruth. O que tem que acontecer? Ela está viúva, novinha. O que tem que acontecer? Isso, a lei do resgatador. O que tem que dar descendência? A questão é a geração continuar. A genealogia da... É para isso que ela está lá. Gerar continuidade. Ela sabe a função dela. Então ela está viúva, lá no velório, ela estava assim, outro, e olhando para o Onã, outro, já pensando em casar de novo. O sonho delas na época era isso aí, casar, fazer filho. Não tenta interpretar dentro da cultura de hoje, feminazi. Você tem que olhar para a cultura da época. O Judá pega o Onã e casa com a Tamar. A Tamar já sarou do luto, está feliz, casado de novo, agora vai. Essa é a hora que os pastores arrepiam. Ei, pastora, você estava só esperando chegar essa hora, né? O que ele vai falar, né? Calma, acho que vai dar tudo certo. Confia em mim. Bem, presta atenção que eu só vou falar uma vez. E quem tiver dúvida, procure o pastor Macoré depois para tirar. O Onã olhou para Tamar e falou assim, tá uma moça bonita. Só que o Onã também tinha um coração que não era aprovado não. Era egoísta. Ele não queria gerar descendência para o irmão. Vou dar moral para o meu irmão. Eu acho que eles deviam ter uma rixa. Mas ele olhou para Tamar e falou assim, legal, mas ele debaixo da lei, que deveria gerar descendência, que não seria dele, mas sim do já na lua de mel, porque era muito, naquela época, toda vez, assim, começava, o primeiro encontro deles era, eles iam jogar xadrez.
A Tamar pegava as pedrinhas brancas. E o Onã pegou as pedrinhas pretas. Aí ela dava um passo, ele dava outro. Dava um passo, dava outro. O Onã era bom de jogar xadrez. A Tamar deu uma bobeadinha aqui, ele já estava na linha para poder dar o checkmate. Hora que ele olhou, falou assim, era só ele falar checkmate. Na hora que ele falar checkmate, ele jogou todas as peças no chão, falou, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Se fosse só na lua de mel, tudo bem. Mas ele fazia isso toda vez que ia jogar xadrez. Incrível, gente. Pensa nos meninos que vai ler Gênesis hoje à noite. Mas que esse bispo está falando em código? Você não lê Bíblia? Toma. Quem está rindo é porque lê Bíblia. Quem está assim, o que está rolando? Bem feito, leia mais a Bíblia. Tem piada que só faz graça para quem lê a Bíblia. Tem gente assim. Mas não vai ler agora também, presta atenção na mensagem. Lê depois. Acontece que, sabe-se lá, se na quinta, décima, não sei qual partida, Deus olha e vai lá e matou o Onã. Porque jogava as pecinhas de xadrez tudo no chão. Não dava um checkmate. Velório, Tamar de preto. Como é que ela estava? Outro. Olhando para quem? Para o Selá. O Judá olha para Tamar e fala, desgraça, essa mulher é viúva negra. Está matando meus filhos, tudo. Que peste que essa mulher. E o Judá ficou assim, porque a lei determinava, o Selá tinha que casar com ela. Aí, aí o Judá falou, gente, o que eu posso? Assim, filha, faz o seguinte, o Selá é tão novinho ainda, volta para casa do teu pai, fica lá de viúva, porque ela tinha que usar uma roupa toda, porque falasse, eu sou viúva, sou comprometida, não estou, vai para casa do teu pai, quando o Selá crescer, tiver na idade, aí eu chamo você, nós fazemos um casamento e vai dar tudo certo. Sim, senhor, seu Judá. E foi. Passa tempo, passa os anos, a Tamar está lá, ai, minha hora que não chega. Um dia ela está lá olhando no Instagram dela, quem que ela vê? O Selá. O Selá está lá na porta do shopping com o Camaro, com a loiraça do lado, dizendo, hashtag essa é para casar. Você é miserável. E o menino já estava na época de casar e o Judá, nada. E ela incomodada. Nesse tempo, o que acontece com o Judá? Fica viúvo. Perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, só estava o Selá. Ele falou, eu quero distância da Tamar. Bem, a pior parte ainda está para vir. É verdade, ó, já vi uma que lê Bíblia aí, é verdade. Presta atenção. O Judá tinha uns rebanhos meio afastados de onde ele estava. E a Tamar ficou sabendo que ele iria passar por perto da casa do pai dela, para ver uns rebanhos. A Tamar tirou a roupa de viúva, botou uma outra roupa e botou um véu na cabeça. E ficou numa encruzilhada. Não tem nada a ver com macumba. Mas ela ficou na encruzilhada porque era a bifurcação do caminho. Você, eu não sei para onde ele vai, ela ficou ali esperando. Aqui ele vai passar. Ela ficou lá, com o véu. E quem que está passando? O Judá. O Judá olhou de longe, viu uma mulher na encruzilhada com um véu, o que ele achou que fosse? Prostituta. Uma prostituta cultual. O que é isso?
São adoradoras pagãs que, para adorar os deuses falsos, se prostituíam. Era muito comum na época. Então, gente, mas o Judá não era convertido? Tem nada de convertido, irmão. O Judá está afastado, está longe do pai. O Judá virou as costas para as promessas. Ressentido. E agora ele está o quê? Viúvo. Mas pensa num homem que gostava de jogar xadrez. E fazia tempo que ele não jogava xadrez. Ele olha para a menina, achou que fosse a prostituta, falou assim, ela chegou, boa tarde, senhor. A senhora sabe jogar xadrez? Sei. Bora uma partidinha? Mas eu vou ter que dar meu tempo aqui para você. Eu ganho o que com isso? Eu te dou um cabritinho do meu rebanho. Ela olhou. Cadê cabrito? Não tem nada. Não, amanhã eu mando trazer. Falou, senhor, não é que eu estou desconfiando. Mas aí nós joga xadrez, eu perco meu tempo. Vou trazer. Não, me faz o seguinte, me dá o teu anel de selar e esse bordão. O anel, quem já viu o brasão do rei? Quando um rei mandava uma carta, derretia a cera e o anel dele tinha um brasão. Era a marca da família. Então ele tinha um anel. E o bordão dele que também representava a descendência, a casa dele. E ela disse, me entregue o seu anel e o seu bordão. Aí você me traz o cabrito, depois a gente... Eu não sei, irmão, o que deu na cabeça do Judá. Ele queria muito jogar xadrez. Ele já arrancou o anel, deu o bordão, pedra branca para lá, pedra preta para cá. E o homem, meu irmão, olha, eu não sei os detalhes, mas o homem deu checkmate e ganhou a partida. Ele foi embora, a menina voltou para casa, botou roupa de viúva. O seu Judá é um homem honesto, mandou o empregado dele, vai lá na encruzilhada, tem uma prostituta, leva o cabritinho para ela, que eu joguei uma partidinha de xadrez com ela lá, está lá, tadinha, leva. O homem foi lá, voltou, falou assim, seu Judá, não tem ninguém lá não. Gente, será que é noiva de branco? Não, isso é outra coisa, deixa para lá, você crê nisso. O tempo passa. Fala para mim assim, 3 meses. 3 meses. Obrigado. 3 meses. Os meninos chegam, o povo ali, dos amigos do Judá, falou assim, seu Judá, falou, o que foi? Você não sabe de nada. Falou, o quê? Sabe a Tamar? Misericórdia, o que tem essa doida? Desonrou o teu filho Mas como assim? Está grávida. Sei lá, acho que o Judá falou, agora que eu me livro desse trem. Está na Bíblia, pode falar, vocês vão achar que eu estou exagerando, eu não estou. Está com a Bíblia aberta, pode ler assim, traz essa mulher, nós vamos queimar ela viva. Mandou queimar viva. Está aí, eu não estou exagerando não, irmão. Não parece enredo de novela mexicana, doido, né? Aí vai, é chato ler a Bíblia, chato para você que não sabe ler direito. Está aí, meu irmão, só história top. Eu fico empolgado lendo essas histórias. Vamos queimar vivo. É isso aí mesmo. Vamos fazer uma fogueira santa. Vamos queimar Tamar. Agora ela vai ver. Chegou na casa da Tamar, bateu na porta, Tamar sai. Vocês querem? Vocês querem não, mas respeito, não vamos queimar você viva. O Judá já deu a ordem. Tu vai ver só o que é bom ficar, onde já se viu, só sem vergonha. Vai assim, vocês vão me queimar? Vamos sim, bora lá. Fala assim, tá bom, pode queimar. Olha, é abusada ainda. Só faz o seguinte, antes de vocês me queimar, pega esse anel e esse bordão, leva para o seu Judá e fala que o pai da criança é dono desse anel e desse bordão. Olha que desaforada, ainda vai dedurar. O outro, não vou queimar ele também, nós já volta aqui. Voltou lá para o seu Judá. A bicha é tão desaforada que está dando o nome do pai da criança, que é dono desse anel, que nós vamos pegar também. Olha que ele pegou o anel. O Judá fala, essa mulher
é mais justa do que eu. E não é que ela está grávida de gêmeos? O primeiro que vai nascer põe a mão para fora, amarra uma fitinha, não sei o quê. O outro nasce, mas o primogênito quer botar a mão para fora. E o nome dele, Pérez. Preciso voltar lá em Mateus para te falar quem é o Pérez? Vem o lindão do teclado para parecer que está acabando. Vai lá, filhão. Vamos. Olha que eu acredito, hein? Olha que eu acredito. É de verdade? Isso você combinou? Você pagou eles para fazer isso aí? É? Aí que eu acredito de verdade. Vamos lá, meu lindão. Vamos junto aqui, porque agora vem a conclusão. Quem é a Tamar na fila do pão? Essas histórias são complicadas demais para dar certo. A Tamar entra na genealogia de Jesus, cara. Jesus descende da tribo de Judá. Um outro dia a gente pode até conversar um pouco, porque é agora que inclusive Judá é restaurado. O pai perdeu a esposa, ele também. O pai perde 2 filhos, entre aspas. O José e Simeão, que ficou preso no Egito. Simeão só seria liberto se o Benjamim fosse. E o Jacó disse, nunca que eu libero. Então ele já tinha o filho como perdido. O Judá perde 2 filhos. Quando o Judá se coloca no lugar do pai, ele sente a dor do pai. Ele perdoa o pai. Ele é restaurado. Mas essa é a história do Judá, que eu deixo para um outro pôr do sol. Eu quero concluir unindo a história da Tamar, da Raabe e da Ruth. Eu queria que você entendesse que tem uma coisa, só uma, que fez a história dessas mulheres serem transformadas. Investi todos estes minutos com vocês para te dar uma única chave. Você se recorda da introdução que fizemos? Você se recorda de que o teu lugar não é viver no monte, mas é cumprir a tua missão no vale, a partir das experiências que tem no monte? E quando você estiver no vale, você vai se deparar com tantos desafios que será tentado a pensar, inclusive pelas acusações de Satanás, dizendo, você não é ninguém. Mas a Tamar não era ninguém. Tamar foi fadada ao esquecimento. A Raabe era uma prostituta. A Ruth era uma estrangeira. Só tem uma coisa que une a história das 3. Elas acreditaram. Diga comigo, fé. Tamar, não é que ela queria ficar solteira. Ela entendeu que precisava gerar descendência. Ela não desiste. Perdeu o primeiro marido, perdeu o segundo marido, mas ela honra Judá. E essa fé de Tamar, de não desistir, faz com que Deus olhasse para ela, ao ponto de pegá-la e inseri-la na genealogia do filho dele. O nome dela estará registrado por toda a eternidade. Uma mulher que acreditou. Uma prostituta que era mais crente
que muito pastor. Uma mulher da vida que olhou para os feitos do Senhor a uma nação estrangeira que não era dela e aplicou fé dizendo: o seu Deus, não o meu, não o de Canaã, não o do meu povo, o seu Deus é o Deus verdadeiro no céu e na terra. Temos ouvido falar dos feitos do Senhor entre vocês. Paulo fala aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir. Raabe ouviu e creu. Deus olhou o que para Raabe? A beleza dela, a capacidade dela, a fé dela. Quem é Ruth? Uma moabita. Quais as chances? Mas ela diz: o teu Deus, sogra, será o meu Deus. Ela está dizendo: eu estou abrindo mão dos deuses dos meus pais, eu estou abrindo mão do Deus da minha nação, e eu estou dizendo sim ao seu Deus, e dizendo que Ele será o meu Deus. Eu vou honrar o seu Deus, e onde você for eu vou, não te deixarei, porque eu, por ter fé no que estou ouvindo, eu vou cumprir o meu voto. E quando você exerce fé nas promessas de Deus, impossível você passar desapercebido. Talvez na terra, talvez nós pastores podemos até não enxergar no primeiro momento, mas lá no céu você é conhecido, porque a tua fé chega lá que nem bomba nuclear. De onde eu estou tirando isso? Satanás certa vez subiu lá para poder acusar os filhos de Deus. Deus, com a luva de peliga, dá na cara do cão e diz assim: olá, meu servo Jó. E está fazendo o quê? Deus está simplesmente honrando a fé de Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus. O diabo endemoniado: ele é desse jeito porque está cheio de coisa. Pode tirar, só não vai tocar na saúde. O diabo tirou tudo, ele continuou o quê? Íntegro, temente, por conta da sua fé. Aí o diabo também: o homem tem uma saúde, então toca na saúde, mas justo. Você tem pecado escondido, porque Deus não ia permitir uma coisa dessa. E ele continuava íntegro, porque a Bíblia diz que em toda provação Jó não pecou, não negou o Senhor, por conta da sua fé. E Deus o honra, e o seu estado final era muito superior ao primeiro. Não sei quem você é, não sei a sua história, não sei se você foi abandonada, não sei se você tem recurso ou não tem, se tua mãe te ama, teu pai não te ama, se você é sozinho, não me interessa. O que me interessa são as promessas que Deus já liberou para a tua vida. E a grande questão dessa noite é: você vai acreditar ou vai ficar chorando? Você vai acreditar, ir para cima, romper e governar os montes que Deus quer que a igreja governe? Ou você vai ficar sentado chorando as pitangas, porque vai ficar falando: quem sou eu na fila do pão? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem as promessas, você tem o Espírito Santo, você tem o favor do Senhor. Não se mova pelo que vê, se mova pelo que crê. E você vai ver as portas se abrindo diante dos teus olhos. O obediente multiplica. Não vai faltar gente para jogar areia, não vai faltar gente para falar mal, não vai faltar gente para te desanimar, mas esteja convicto das promessas e da direção do Espírito Santo para a tua vida. Se mova nessa direção. Você tem pastores ungidos, cheios de sabedoria e discernimento, que você pode consultar. Por isso a importância da família da fé. As bocas que surgem para te desanimar não vêm da parte de Deus, são os acusadores. No máximo Deus vai te dizer: aguarde os processos, ainda não é momento, mas vai chegar. Aquele que te chamou é fiel,
para cumprir as promessas dele na sua vida, no detalhe da vírgula. Coloque-se em pé. Eu quero saber como é que você vai para o vale amanhã. Eu espero que você vá cheio de fé. Eu espero que você vá convicto de que os seus melhores dias, meses e anos só estão por vir. Nós temos muitos montes para governar. Uma das formas de cumprir a missão não é só falar de Jesus, mas é viver Jesus. Quando você no business é um dos montes, os negócios, business. Quando você cresce, quando você rompe, você amplia a sua influência. Quando você amplia a sua influência, os que estão ao redor querem saber o que está acontecendo, porque eu quero viver isso também. E você vai poder, através da sua vida, falar: não sou eu, é Jesus. Ou você vai fazer parte daquele povo, irmão, que só sabe criticar. Agora tem pastor falando que até assistir dorama é pecado. Porque fazer coraçãozinho é apologia. Fala aqui com a minha mão. Não é possível. Isso aqui não é apologia nada. Isso aqui é igual a gente faz assim no Brasil, no Japão e na Coreia. Eles fazem coração assim. Pode fazer. Não tem problema nenhum. É aqui para você, ó. Mas por que falta coisa boa no Netflix? Porque a igreja que deveria estar governando o entretenimento está trancada na igreja, curtindo um monte. Com esse monte de celular que faz de tudo, por que você não começa a fazer filme aí, para aprender? Você também não vai tropeçar no sucesso, mas você não vai chegar lá se não começar agora com o teu celular fazendo vídeo, escrevendo roteiro, estudando. Pelo amor, no tempo de hoje você tem acesso a tudo. Queria e vou hoje, sobre quem quiser, profetizar você governando os montes do entretenimento. Seja como um digital influencer, como um diretor, como um roteirista. Meu Deus. E não é só para ficar fazendo filminho, meu irmão, de anjo, Não. Filmes muitas vezes que é só entretenimento, mas com conteúdo bom. Que a gente não tem que ficar pulando quando estiver assistindo com as crianças, porque tem cena. O pessoal vai falar: pô, coisa boa. Tipo os dorama. Não todos, mas muitos deles com princípios. Todo mundo fala mal da política. O problema é que quem chega lá se corrompe. Mas cadê os homens e as mulheres de Deus que vão chegar lá e não vão se curvar e vai começar a mudar a cultura? Cadê? Mas quem sou eu na fila do pão? Preciso pregar de novo? Eu não tenho preguiça. Preciso falar da Tamar, da Raabe, da Ruth. Você está olhando hoje para um improvável. Sei quem eu sou e de onde eu vim. Se tem alguém que não tinha a menor chance de estar aqui pregando para você, sou eu. Eu estou aqui por conta de uma promessa. E porque eu criei nessa promessa, me submeti e estou obedecendo. E a única chance que eu tenho de terminar aprovado é se eu continuar na dependência do Espírito Santo. E todos os dias crendo nas promessas dele para mim. Me humilhando diante dele. E quando você se humilha, sabe o que ele faz? O que está acontecendo hoje comigo aqui. Eu fui honrado nessa casa. Desde que cheguei no aeroporto, abraçados. Estou num hotel que me colocaram em honra. Fui apresentado para vocês em honra. Porque Deus não tem problema de honrar ninguém. Quando você se submete, você se humilha diante dele, ele honra. Mas quem se orgulha, ele resiste. Só creia. Creia. Na área do ensino, precisamos de professores, de mestres, doutores, que não se submetam a essas ideologias progressistas, mas que se tornarão exemplos e, quem sabe, defensores de teses, de novos métodos, que vai revolucionar o ensino no Brasil. Aqui, estou diante de vocês. Onde estão aqueles improváveis que vão dizer:
Eu creio, o Senhor é o único Deus no céu, na terra, o teu Deus será o meu Deus. Quem são aqueles que creem, que vão deixar uma descendência poderosa por conta da promessa feita? Onde estão? Onde estão os futuros juristas desta nação? A gente vai continuar se escondendo dentro da igreja, só no monte, e reclamando daqueles que estão fazendo as leis, reclamando daqueles que estão julgando as leis. Até quando? Creia! Já me chamaram de utópico quando eu comecei. Quando eu tinha 200, 300 membros e dizia: seremos uma igreja poderosa e relevante na cidade. Pessoas da minha igreja diziam assim: pastor, menos. Já tem igreja grande, não comporta mais uma igreja grande na cidade. Mas eu não dei ouvidos, eu dei ouvidos à promessa. E hoje somos uma das maiores igrejas do Brasil. E seremos das nações, para a glória do Senhor, deixando uma descendência poderosa. Eu não estou falando de número, eu estou falando de influência. Você tem que entender que você não está aqui para ganhar dinheiro, você está aqui para influenciar uma geração. Ah, mas e o dinheiro? Faz o que Deus está mandando, que Ele vai dar muito além do que você pensa ou imagina. Ele falou isso para Salomão. Salomão entendeu, por conta do exemplo do pai, que cumprir o chamado era mais importante do que ter dinheiro. E Deus disse: porque não me pedistes riqueza, mas sabedoria para dar continuidade naquilo que eu quero fazer. Então você terá a sabedoria que pediu para governar, mas você será próspero. Porque você sabe qual é o lugar do dinheiro na sua vida. É um recurso, é um escravo, onde você comanda debaixo do comando supremo do Espírito Santo. Pergunta simples: faz sentido essa mensagem para você? Eu queria que você, que entendeu o desafio, alguns de vocês já têm um objetivo, um sonho que Deus colocou. É impressionante como que muitas vezes as crianças dizem para os pais: eu quero ser médico. O que muitas vezes os pais falam? Se liga, moleque, todo mundo quer ser médico. Você é criança. Mas sabe o que eu olho e vejo na Bíblia? Que Deus começa a chamar muitos quando ainda pequenos. José era um menino quando começou a ter sonho. Não é que os sonhos se cumpriram no detalhe da vírgula, como eu falei agora há pouco? Muitos de vocês já tiveram sonhos e apontamentos, mas que talvez ouvindo os acusadores, os que desestimulam, você abriu mão. Mas você perguntou para Deus se deveria abrir mão daquele sonho que você alimentou por tanto tempo? Se o sonho veio dele, ainda está vívido dentro de você. E eu quero chamar à existência estes sonhos para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Mas o que vai levar você a romper é a tua fé, debaixo de um direcionamento de Deus. Então, se você tem este sonho, eu quero orar por você hoje. E se você não tem nada: pastor, eu nunca pensei nisso, eu só penso no hoje, eu só penso em sobreviver o hoje. E tem gente que interpreta errado as palavras de Jesus: do que vale se preocupar com amanhã? Se preocupar com amanhã fala de ansiedade, não de planejamento. Pelo amor de Deus, nós olhamos para o amanhã planejando, porque ninguém que planeje e que saiba para onde vai, chega ao lugar determinado. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e por isso que muita gente se desvia e acaba na derrota. Mas quem sabe para onde vai, debaixo da direção de Deus, tem critério, não toma atalhos, vai no caminho certo, por isso alcança vitória e sucesso. E é isso que eu quero profetizar na tua vida hoje. Então, se você não tem essa visão, vai receber hoje de Deus. Pelo menos hoje é o start, onde a partir de hoje você vai orar todos os dias, até que do alto você vai ter consciência e certeza de onde Deus quer te levar. Então, por essas duas coisas eu quero orar. O altar está aqui, eu não sei porque que você não veio ainda.
E conforme você vem, já vai orando. Se você já sabe, apresenta para Ele o teu sonho. Se você não tem o sonho, fala: Deus, me mostra o sonho. Eu estou diante da geração que vai transformar o Espírito Santo, diante da geração que vai transformar Vila Velha, Vitória, vai transformar o Brasil. Eu creio nisso de verdade. Não são palavras vazias, não é uma performance. Eu creio nisso. Eu creio de verdade nisso. Há anos eu tenho pregado isso em Araçatuba e já estou colhendo os frutos de jovens que estão vivendo o que um dia sonharam e as portas foram abertas. Já profetizei sobre a minha igreja digitais influencers que já somam mais de 1 milhão de seguidores, quando no início não tinha nada, e que estão comprometidos em continuar avançando para a glória de Deus. Eu creio que aqui estão nascendo novos digitais influencers, comprometidos com a verdade. Tudo pode passar. Quem é você na fila do pão? Você é filho da promessa. Você é filha da promessa, filho de Deus, filha de Deus. O que te chamou é fiel. Aquele que começou a boa obra em vós não vai parar até completar toda ela. Em nome de Jesus. Tudo pode passar. Se cumprir. Estenda suas mãos, quem do céu recebe algo. Senhor, muitas vezes o Senhor se manifesta como um vento impetuoso e muitas vezes como uma brisa suave. Eu olho e vejo tantas histórias aqui. Jovens, adolescentes, homens e mulheres que foram um dia resgatados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós éramos improváveis, mas o Senhor nos alcançou. Nós não somos reféns dos recursos. Não somos reféns do que os outros pensam, do que os outros acham. Não somos reféns da cor da nossa pele, não somos reféns do jeito do nosso cabelo, não somos reféns da cor dos nossos olhos, não somos reféns do que falam, do que pensam, nem do que temos. Somos teus filhos, herdeiros da promessa. Somos chamados para obras maiores, para cumprir propósitos sobre a terra. Eu só preguei a tua palavra. Falei da história de 3 mulheres que agradou ao Senhor pela fé delas, escolhê-las para inseri-las na genealogia do teu filho. Mulheres que transformaram suas realidades pela fé. E estes que saíram dos seus lugares e vieram à frente, estão dizendo: sim, eu a partir de hoje rejeito toda palavra que me faz levar a desistir dos sonhos de Deus na minha vida. Eu digo sim aos direcionamentos do teu Espírito para a minha vida. Há pessoas aqui na frente que já têm uma visão definida do que o Senhor deu. Então sobre elas eu quero trazer à existência estes sonhos. Senhor, se eles precisam passar pelos processos da faculdade, processos, Senhor, de concursos públicos, processos onde os levarão a ter que gerar recursos, eu trago à existência tudo isso em nome de Jesus. Que
que o olhar deles não estejam nas coisas, mas sempre em Ti, levando-os a uma atividade, levando-os a uma ação. Eles não irão se acomodar até estarem exercendo na plenitude, ou a plenitude daquilo que o Senhor os chamou para ser e fazer. Eu já dou a Ti toda a honra e toda a glória. Eu já olho para estas mãos que hoje recebem uma unção específica para isso, mas eu já consigo enxergar com os meus olhos da fé nestas mãos os frutos do que vão fazer. Serão chamados para entrevistas, serão chamados para falar em podcasts, serão chamados para em evidência compartilhar como chegaram lá. E uma resposta já está no coração deles: obra de Jesus na minha vida. O poder da fé. Honre-os. Mas há outros aqui, Senhor, que pela primeira vez estão sendo desafiados a olharem para o futuro com esse tipo de olhar. Nunca foram ensinados, nem em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum, pelo contrário, sempre foram desmotivados a sonharem com coisas grandes. Mas hoje, do altar receberam uma palavra de que o Senhor é grande e que os teus sonhos são grandes. Por isso eles estão aqui em fé dizendo: eu quero um sonho do céu para a minha vida. Então, Senhor, traga a eles. Seja, Senhor, à noite, quando estiverem sonhando, seja sonhos proféticos, seja através dos pastores que trarão apontamentos proféticos, seja através de pais, amigos, ou de quem lhe aprouver, mas que traga direcionamentos que os despertarão e terão do Espírito Santo a confirmação essa que trará uma paz que excede todo entendimento, e saberão que é obra do Senhor, e assim estarão andando na direção destes sonhos, e sobre eles libero a mesma unção que foi liberada a princípio, para que depois desta confirmação avancem e frutifiquem. Eu assim oro, eu assim declaro, eu assim profetizo, em nome de Jesus. Está ligado na terra, seja ligado no céu, para a glória do santo nome de Deus. E você diz amém. Eu ouvirei notícias do que vai acontecer nas vidas de vocês, através das vidas de vocês, desta igreja, em nome de Jesus. Amo vocês, somos uma só igreja, estamos ligados em amor, em propósito, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, obrigado.